estamos de volta. Hoje o nosso destaque está na coleção Exploradores da Luz e nós estamos comentando a primeira trilogia, que é a Trilogia da Luz. E nós vamos continuar falando desse assunto, que é um assunto bastante importante porque fala dos jovens, o nosso futuro, né? O futuro da humanidade, o futuro desse planeta como um planeta que está se transformando num planeta de regeneração. Bom, Sandra, vamos falar dos livros agora. Vamos falar dos livros. São 3, né? Lógico, uma trilogia de 3. O primeiro é Luz que Nunca Se Apaga, que você já falou que começa com o Serginho contando, mostrando ações, contando as histórias. Depois tem o Luz que Revela a Verdade e depois Luz que Dissipa as Trevas. Ou seja, quem lê o livro já está na luz, né? Com certeza. Ele explora bem esse contato com a espiritualidade positiva, né? Que nos leva ao crescimento espiritual. Vamos falar um pouquinho, então, desse, assim, geral, né? O geral de alguns personagens, é isso? Isso. Deixa eu falar um pouquinho, então, do Serginho, que é o personagem principal, né? Que o Bento José, na espiritualidade, como ele tinha esse compromisso de falar com os jovens, entrou em contato com vários jovens e com o Serginho eles montaram esse projeto de trazer as experiências dele no plano espiritual para a gente e para o jovem, para os pais, para quem trabalha com jovem, porque essa coleção ela tem sido utilizada com as mocidades espíritas. Por trazer de uma maneira agradável, leve, temas sérios espíritas e trazer mesmo os ensinamentos, ela tem sido adotada em várias mocidades. O primeiro livro conta um pouco a experiência do Serginho aqui encarnado e depois como é que ele passa para o plano espiritual, com quem ele passa, que ele acaba desencarnando junto com a namorada, e toda a situação familiar dele. E cada livro dessa coleção fala de um personagem espírita, um herói espírita, que não pode ser esquecido, e no intuito de deixar isso para as próximas gerações, para os jovens. No primeiro livro, ele fala do Chico, né, que é onde a mãe do Serginho vai buscar o conforto, o consolo, o socorro, né? No segundo livro, o Serginho já está no plano espiritual e começa a esboçar um exercício de trabalhar para ajudar. Na verdade, a espiritualidade, como ele é muito rebelde, a espiritualidade coloca ele para ajudar as pessoas na intenção de que ele aprenda. Sim. Porque quando a gente ensina, é a gente que aprende, é sempre a gente, né? Quando nós somos encarregados de alguma tarefa, achamos que vamos fazer alguma coisa. Na verdade, é um benefício que vem para quem? Para a gente. Quando você vai dar aula, que você é que mais aprende, né? E aí, ele, então, é colocado mesmo para desenvolver essa capacidade de aceitação e de olhar para ele, de ver onde que foram as falhas que ele próprio, né, cometeu. No segundo livro, Luz que Dissipa as Trevas. Luz que Dissipa as Trevas, o nome, assim, é Iniciação, Luz que Dissipa as Trevas, né? Ele fala de um menino que tem fogo selvagem e fala um pouco da Dona Aparecida, conta a biografia da Dona Aparecida, um pouco da experiência. Foi muito gratificante para a gente, porque a Dona Aparecida leu, né, ouviu a história, porque ela já estava cega quando levamos para ela o livro, mas ela ouviu, a neta dela, a Ivone, contou a história toda para ela, então ela participou um pouco ainda em vida desse projeto e os direitos autorais são doados lá para o Hospital do Fogo Selvagem, né? E o terceiro livro, que é o Abismo, Luz que Dissipa as Trevas, o Serginho vai em busca da namorada dele, que é a Paula, com quem ele desencarna no primeiro livro, e a grande ansiedade do Serginho nessa trilogia é o reencontro dele com a Paula. E aí ele vai conhecer, né, a origem dos problemas da Paula, porque a Paula tem uma participação assim, um pouquinho difícil com ele no livro, né? A relação deles é um pouco conturbada. E no terceiro livro a gente descobre um pouco disso. Por que é conturbada? E ele vai descobrir que, na verdade, ele era o grande responsável, né? Pela situação toda. E isso ajuda os jovens também no relacionamento, né? Porque eles vão começar a entender que tudo tem um motivo, que tem uma causa anterior, ou que anterior de uma vida ou anterior desta própria vida. As responsabilidades dos nossos atos, né? Que para o jovem é novo, quando ele entra 13, 14 anos, isso tudo ainda é novo para ele, né? E nós estamos trabalhando com o Bento José no quarto livro, porque o pessoal às vezes pergunta, cadê o próximo livro e tal. Então, nós estamos trabalhando com ele o próximo livro dessa trilogia, que não temos o nome ainda, mas que o tema que ele vai abordar é o aborto.
Que é a questão do aborto na adolescência, o aborto nessa fase de 13, 14 até 19 anos. Até porque é um momento que muita gente está querendo legalizar o aborto e fazer disso comércio, né? E ele, como eu estava comentando, que ele fala de vários personagens, né, espíritas de importância. No quarto livro ele vai falar sobre a doutora Marlene Nobre, que foi uma defensora da questão do não aborto, pela vida. Sim, a vida, né? E ele vai abordar um pouco, falar um pouco dessa mulher maravilhosa que deixou um legado de aprendizado e de crescimento para todos nós, né? Pois é, então são temas importantes, mas de uma forma mais leve, sem condenação, porque... Sem julgamento. Sem julgamento. Quando a gente fala de aborto, a primeira coisa que vem é o julgamento de quem fez, de quem cometeu. Sim. E por que cometeu, ninguém sabe, qual é o conhecimento da pessoa, enfim, as pessoas não conhecem a vida e já julgam, né? Sim. Então, e faz com que a pessoa não se estimule a mudar essa situação na vida, né? A gente sabe que tem situações na vida que são muito desafiadoras. É fácil falar, é fácil a gente julgar enquanto a gente não está vivendo a situação. Pois é. Né? Mas sim, nós temos as orientações espirituais e é isso que a gente precisa ser estimulado a abraçar. Porque é aí que está a solução, né? Muitas vezes a gente toma uma decisão que não soluciona. Ela é o que a gente consegue fazer dentro daquele momento com a nossa evolução, mas a gente sofre a consequência, como é o caso do aborto, que a gente sabe que leva a consequências para a criança que está encarnando, né? Para o espírito que está encarnando, para o feto, para o adolescente, para o jovem, para a pessoa que está praticando. Existem consequências. Mas é interessante porque é um livro que vai esclarecer para evitar e, ao mesmo tempo, consolar quem fez, né? Sim, e falando dos perigos, né, do aborto e dos riscos que o jovem, né, a jovem sofre e justamente dessa questão do conflito que a pessoa vive. Por que ela faz? Como que ela chega no momento que ela acaba optando por uma decisão dessa? O que ela vive? Pois é. Ele vai falar sobre isso. Sandra, pena que acaba, né? Pena que acaba. É muito rápido, muito né? Rápido. É muito rápido. Mas só agradecer. E vou ficar esperando você para trazer o quarto livro. Assim que tiver saindo do forninho, a gente manda para você. Tá bom, muito né? obrigada. Obrigada, eu agradeço e peço muito a Deus que oriente os pais, os jovens e principalmente aqueles que trabalham com os jovens, que sejam muito inspirados, muito iluminados. Muito bom. E se você quiser nos escrever, repensar@tvmundomaior.com.br. Se você quiser assistir a outros programas, acesse youtube.com/tvmundomaior ou facebook.com/tvmundomaior. Nós esperamos você no próximo programa. Até lá!